No coração de uma pequena comunidade cristã do primeiro século, algo inquietante começou a acontecer. Homens carismáticos, bem-falantes e aparentemente piedosos começaram a se infiltrar entre os fiéis. Eles falavam de liberdade, mas espalhavam correntes invisíveis. Prometiam sabedoria, mas distorciam a verdade. O apóstolo Pedro observava tudo e sabia que o perigo não vinha de fora, mas de dentro. Movido por um senso de urgência, ele escreveu sua segunda carta, uma das mais fortes advertências do Novo Testamento. Suas palavras soam como um eco que atravessa os séculos. Falsos mestres surgirão entre vós e muitos seguirão as suas práticas vergonhosas. Essa não é apenas uma mensagem para o passado, é uma profecia viva, um aviso para todos nós que vivemos dias em que a verdade parece cada vez mais rara. Pedro não escreveu para assustar, mas para despertar. Porque a fé verdadeira não é frágil. Ela é forjada na vigilância, testada pela mentira e fortalecida pela verdade. Neste espaço, cada palavra busca reacender essa chama que o mundo tenta apagar. Aqui, estudamos as Escrituras como Pedro ensinou, com discernimento, coragem e esperança. Inscreva-se e caminhe conosco nessa defesa da fé, onde a verdade é nossa fortaleza e a palavra nosso escudo. A segunda carta de Pedro, encontrada no Novo Testamento, possui uma profundidade notável, especialmente quando consideramos o contexto histórico e espiritual em que foi escrita. Datada no final do primeiro século, este escrito é atribuído ao apóstolo Pedro, uma das figuras centrais na comunidade cristã primitiva. Logo no primeiro capítulo, Pedro expressa seu propósito com clareza, incitando os fiéis a crescerem na graça e conhecimento de Jesus Cristo, enquanto alerta sobre a presença e o perigo dos falsos mestres. Isso se reflete numa conscientização quanto às Escrituras, enfatizando que a profecia nunca surgiu pela vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A carta começa com uma saudação calorosa, destacando o laço que une Pedro aos seus leitores, por meio da fé comum. Esse vínculo torna-se ainda mais importante à medida que as Escrituras prosseguem, preparando o coração dos cristãos para os desafios à sua fé. A insistência de Pedro em lembrar a verdade já estabelecida reforça a necessidade de estar constantemente atento às Escrituras e ensinamentos que receberam. Esta é uma técnica narrativa poderosa, pois ao reafirmar o conhecido, ele solidifica a base sobre a qual enfrentarão os enganos de falsos mestres. Progredindo pelo texto, Pedro utiliza uma série de metáforas e ilustrações que ajudam seus leitores a compreender o que está em jogo em sua vigilante caminhada de fé. Através de uma linguagem visual rica, ela evoca imagens do crescimento e amadurecimento espiritual, como adicionar virtudes como a bondade, conhecimento e domínio próprio à fé. Estas não são meras recomendações. Elas formam uma estrutura essencial para resistir às tentações de doutrinas enganosas. A urgência nas palavras de Pedro é palpável, especialmente quando ele se aproxima dos temas mais profundos de falsidade e enganos inseridos no seio da comunidade de fiéis. Fiel à sua missão pastoral, ele avisa sobre aqueles que, motivados por ganância e orgulho, distorcem a verdade para enganar os incautos. A carta, portanto, não serve apenas como advertência, mas também como um guia para discernir entre o que é verdadeiramente de Deus e o que é inventado pelo homem. Cada palavra escrita por Pedro na sua segunda carta está imbuída de uma paixão paternal, quase como uma última vontade de quem deseja ardentemente proteger aqueles que ama. Ao realçar a certeza das promessas divinas e a iminente parousia, ou retorno de Cristo, ele deixa claro que a perseverança é essencial. Este ponto da narrativa é não apenas um convite à reflexão, mas um encorajamento à ação decisiva.
viver de modo digno do chamado que receberam. Seguindo adiante, a mensagem de Pedro continua a servir de guia e lembrete para que a fé permaneça inabalável frente aos perigos do engano e da apatia espiritual. A segunda carta de Pedro, situada no contexto do Novo Testamento, se ergue em um período de profundas transformações e desafios enfrentados pela jovem igreja primitiva. Atribuída ao apóstolo Pedro, a carta é datada entre os anos 60 e 65 do primeiro século, durante o reinado do imperador Nero em Roma, conhecido por sua feroz perseguição aos cristãos. Este era um tempo de intensa turbulência social, onde a disseminação da mensagem cristã enfrentava não apenas resistência por parte das autoridades romanas, mas também o surgimento de doutrinas heréticas e falsos mestres que ameaçavam a pureza da fé cristã, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Durante esse período, as comunidades cristãs estavam espalhadas nas regiões da Ásia Menor, hoje parte da Turquia moderna. Esses grupos enfrentavam a pressão constante do sincretismo religioso, uma integração de crenças romanas, gregas e orientais, que seduzia muitos a distorcer os ensinamentos evangélicos em busca de aceitação social e política. A advertência feita no texto é dirigida contra ilusões e promessas, feitas por indivíduos que se diziam iluminados ou portadores de uma nova sabedoria, mas que, na verdade, se desviavam da verdade estabelecida pelos apóstolos. A inquietação gerada pelos falsos mestres não era apenas uma preocupação teológica. Ela se manifestava também em questões morais e éticas, corrompendo o comportamento cristão. Em meio a essa atmosfera de confusão, Pedro convoca os fiéis a se manterem firmes na doutrina apostólica, alertando sobre o caráter destrutivo daqueles que manipulavam a mensagem do Evangelho para seus próprios interesses. Essa preocupação tinha raízes no desejo de preservar a integridade e a coesão da fé, que eram vitais para a sobrevivência e unidade da igreja em crescimento. Pedro também atenta para a importância de se manter uma vida virtuosa, fundamentada no conhecimento de Jesus Cristo. Este chamado à santidade visava fazer frente aos apelos sedutores das doutrinas, que buscavam fragmentar a comunidade cristã. Nesse sentido, a carta é muito mais que uma advertência. É uma exortação à perseverança, à lembrança dos ensinamentos recebidos e um chamado à prática da fé em meio às provações. A vida piedosa, exemplificada por Jesus, torna-se um escudo contra as tentações e enganos dos falsos mestres. Por fim, o contexto da época revela que, para a comunidade cristã, a carta de Pedro funcionava como um farol em tempos sombrios e incertos. Essa mensagem ressoava com um senso de urgência e esperança, ressaltando que a promessa da vinda de Cristo deveria inspirar vigilância e fidelidade. Enquanto os ventos das influências externas desafiavam suas convicções, os cristãos eram impelidos a olharem uns para os outros e para as Escrituras, afirmando-se na esperança inabalável das promessas eternas de Deus. Na segunda carta de Pedro, somos apresentados a uma visão clara e urgente sobre os últimos dias, especificamente no capítulo 3. Nessa passagem, Pedro aborda as dificuldades que a comunidade cristã enfrentará, ressaltando a presença de escarnecedores que contestarão a vinda de Cristo, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro 3:4. Essas palavras ecoam como um alerta que transcende o tempo, manifestando sua relevância mesmo nos dias atuais. As dúvidas e desafios lançados por aqueles que menosprezam a fé são aspectos com os quais ainda nos confrontamos, exigindo que estejamos preparados e conscientes da nossa crença. A percepção de Pedro sobre os últimos dias também está intrinsecamente ligada à ideia de paciência divina e propósito. Ele nos lembra que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
Segundo Pedro 3:8, uma indicação de que o tempo de Deus não segue o mesmo compasso do nosso. Isso nos ensina sobre a necessidade de esperar com fé e resiliência, mesmo quando a tão esperada intervenção divina parece demorada. Suas palavras encorajam a manter a esperança viva, firmes na certeza de que Deus cumpre suas promessas, ainda que pareçam distantes. Outro ponto essencial na narrativa de Pedro é a importância de um viver em santidade e piedade enquanto aguardamos o cumprimento da promessa divina. Ele exorta a comunidade a viver de maneira irrepreensível, lembrando que a espera não deve ser passiva, mas sim um período de preparação ativa, onde nossa conduta reflete nossa fé e expectativas. Esse chamado à ação ressoa profundamente, especialmente em um mundo onde distrações e tentações parecem infinitas, desafiando-nos a viver de acordo com os ensinamentos cristãos. Pedro também destaca que os últimos dias não são apenas um período a ser temido, mas uma oportunidade para a conversão e arrependimento. Ao afirmar que Deus é paciente, não querendo que alguém pereça, mas que todos venham a arrepender-se, segundo Pedro 3:9, ele oferece uma mensagem de esperança e redenção. Este chamado permanece pertinente, nos instigando a refletir sobre nossas vidas e buscar diariamente o caminho correto, sabendo da amorosa paciência divina que nos proporciona sempre uma nova chance de retornar ao seu caminho. Concluindo sua visão, Pedro destaca o valor da conscientização e da vigilância espiritual constante. Ele nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18, reforçando a necessidade de aprofundar a nossa fé. Esta busca contínua por sabedoria e compreensão não apenas nos protege contra os falsos mestres e suas doutrinas enganosas, mas nos fortalece para enfrentar os desafios dos últimos dias. Essa mensagem perene e relevante nos convida a um compromisso renovado com nossa fé e entendimento. No livro de 2 Pedro, particularmente no capítulo 2, encontramos uma clara advertência sobre os falsos mestres e suas influências devastadoras. Estes mestres são comparados a fontes sem água e névoas levadas pela tempestade, indicando a sua instabilidade e falta de substância verdadeira. Eles se infiltram na comunidade de fé, disfarçados como líderes espirituais respeitáveis, mas seu objetivo é enganar e distorcer a verdade. O apóstolo Pedro destaca que essa ameaça não apenas existia nos dias dele, mas que também se intensificaria nos últimos tempos, alertando os cristãos a estarem sempre vigilantes e a testarem os ensinamentos contra a verdade do Evangelho. Um dos métodos mais sutis que esses falsos mestres utilizam é subverter a genuína mensagem do Evangelho para atender aos seus próprios interesses. Eles são descritos como pessoas que falam palavras inflamadas, seduzindo aqueles que são novos na fé ou que estão vacilantes em suas crenças. Ao prometerem liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, atraindo e aprisionando seguidores em doutrinas que não libertam, mas que agrilhoam, através de promessas vazias e argumentos persuasivos, oferecem uma forma de espiritualidade que, em essência, está desvinculada da verdade divina. Ademais, a ganância é um forte motivador para os falsos mestres. Como lobos em pele de cordeiro, eles não hesitam em explorar a fé alheia como um meio de ganho pessoal. Pedro menciona que eles farão comércio de vocês, explorando a piedade como fonte de lucro. Essa característica gananciosa é muitas vezes mascarada por uma fachada de espiritualidade e benevolência, tornando ainda mais difícil para os crentes desmascará-los. Portanto, é crucial avaliar se a vida e os frutos daqueles que ensinam condizem com a simplicidade e a pureza do Evangelho. Outro traço distintivo é a sua rejeição e resistência à autoridade, tanto divina quanto humana.
Eles desdenham das restrições impostas pela Escritura e se colocam acima de qualquer correção. Essa atitude de insubmissão é frequentemente acompanhada por comportamentos arrogantes e irreverentes, demonstrando falta de respeito para com Deus e para com aqueles que a Ele servem autenticamente. Frequentemente se apresentam como mais iluminados ou avançados no conhecimento, criando divisões e incentivando dissensões dentro da comunidade de fé. Por fim, os falsos mestres frequentemente deturpam os evangelhos morais, oferecendo uma mensagem que acomoda as paixões da carne em vez de confrontá-las. Em sua mensagem, não há incentivo para a transformação verdadeira, arrependimento ou vivência de uma vida santa. Isso os torna particularmente atraentes para aqueles que desejam uma religião moldada à sua própria imagem e conveniência. Sendo assim, cabe a cada crente alimentar sua fé com a verdade sólida das Escrituras e buscar discernimento e sabedoria para reconhecer e se proteger dessas influências perniciosas. A chave é manter um coração vigilante e uma mente renovada pela verdade de Cristo. É impossível ler palavras como essas sem sentir o peso da responsabilidade que Pedro carregava. Ele via o perigo se aproximando e não ficou em silêncio. E você, como enxerga esse alerta hoje? Deixe nos comentários o que mais te chama a atenção nas palavras de Pedro. Quero saber como essa advertência ressoa no seu coração e na sua fé. O impacto dos falsos ensinamentos sobre a comunidade cristã, conforme alertado na segunda carta de Pedro, é uma preocupação antiga, mas surpreendentemente atual. Segundo Pedro, esses falsos mestres são comparados a fontes de água sem vida e nuvens levadas por tormentas em sua segunda epístola, 2 Pedro 2:17. Eles prometem abundância espiritual, mas na realidade oferecem apenas desilusão e confusão, enfraquecendo a fé e unidade entre os crentes. O apóstolo destaca que tais ensinamentos são destrutivos em essência, afastando as pessoas da verdade pura e da simplicidade do Evangelho de Cristo. Quando uma comunidade cristã é infiltrada por esses falsos ensinamentos, a dúvida e a divisão rapidamente se proliferam. Os cristãos começam a questionar verdades fundamentais e se veem pressionados a reexaminar suas práticas e crenças. Muitas vezes, pautas que são centrais à fé cristã, como a importância do amor ao próximo, misericórdia e justiça, são distorcidas ou completamente ignoradas, levando a uma fragmentação do corpo de Cristo. Enquanto isso, o senso de comunidade enfraquece, dificultando a realização de sua missão coletiva de servir e testemunhar o amor de Deus ao mundo. Além da desagregação interna, os falsos ensinamentos podem também manchar a imagem da comunidade cristã diante do mundo exterior. Quando práticas ou crenças distorcidas ganham notoriedade, o testemunho dos cristãos fica comprometido, criando barreiras para aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Isso pode alimentar a percepção negativa sobre a fé, levando as pessoas a considerar o cristianismo como hipócrita ou sem substância real. Os atos daqueles que se desviam do caminho original podem ofuscar as ações de amor e serviço realizadas por muitos em nome de Cristo. Outra consequência devastadora dos falsos ensinamentos é a crescente dificuldade de orientação espiritual genuína. Pastores e líderes que permanecem fiéis ao ensinamento bíblico muitas vezes se veem em batalha direta contra ideologias errôneas que prometem respostas fáceis e confortáveis. Isso pode criar um ambiente de tensão e resistência entre os membros da igreja, que agora enfrentam escolhas entre a verdade e falsidades sedutoras. Esse cenário exige discernimento e coragem tanto dos líderes quanto dos leigos para navegar em meio aos desafios e proteger a integridade de suas fés.
À medida que avançamos em tempos cada vez mais desafiadores, é essencial que a comunidade cristã esteja alerta e preparada para identificar e refutar ensinamentos enganosos. Criar uma base sólida no conhecimento das Escrituras e cultivar um senso de comunidade baseado no amor e respeito mútuos são ferramentas cruciais nessa missão. Os cristãos são convidados a se unirem em fé e propósito, resistindo às vozes enganadoras e a buscarem continuamente a verdade, que liberta e dá sentido às suas vidas e ações no mundo. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, lança luz sobre um tema preocupante e atemporal: a presença de falsos mestres entre os fiéis. Pedro, em suas palavras, ressalta a inevitabilidade da chegada dessas figuras, comparando-as aos falsos profetas do passado. Este paralelismo associa um contexto histórico relevante, já que tais impostores sempre existiram, colocando em risco a pureza da mensagem divina. No entanto, a urgência de Pedro em alertar seus leitores não reside apenas na sua existência, mas em suas táticas ardilosas e sinistras, que transformam a verdade em um emaranhado de enganos perigosos e sedutores. Com uma linguagem direta, o apóstolo busca incutir uma consciência crítica nos cristãos, para que não sejam levados pelo caminho da destruição. Ele pinta um retrato alarmante dessas figuras, identificadas como aqueles que exploram os crentes com palavras frívolas e promessas vazias. A advertência contundente de Pedro incorpora um tom de urgência que é impossível ignorar. Ao reconhecer os interesses egoístas mascarados como ensinamentos espirituais, os seguidores podem evitar serem tragados por doutrinas falsas que prometem liberdade, mas, na verdade, promovem a escravidão. Além disso, Pedro destaca a brevidade do julgamento divino sobre aqueles que enganam e exploram. Ele remete à história de Noé e de Sodoma e Gomorra, exemplos claros de que Deus não tolera o mal indefinidamente. Esses eventos históricos servem não apenas como avisos severos, mas também como garantias de que a justiça prevalecerá no tempo de Deus. Aqui subentende-se a confiança de que, mesmo que falsos mestres causem dano temporário, a verdade divina é robusta e triunfará sobre as trevas enganosas. Nesta mensagem inabalável de vigilância e resiliência espiritual, Pedro pede não apenas uma defesa passiva, mas uma postura ativa na fé dos crentes. Ele incentiva a comunidade a crescer em conhecimento e graça, nutrindo-se com a verdadeira palavra de Deus, que é constante e imutável. Isso fortalece os laços internos da comunidade religiosa, prevenindo que fissuras se alarguem em cicatrizes irreparáveis por influências externas. Aqui emerge uma noção de comunidade resistente e preparada para superar desafios provenientes tanto interna quanto externamente. Refletindo sobre essa advertência, somos chamados a manter nossos corações e mentes abertos, além de garantir que nossa fé esteja ancorada firmemente na verdade. A urgência de Pedro ecoa através das gerações, lembrando-nos da importância de sermos vigilantes, cultivando discernimento e sabedoria dentro das complexidades de nosso tempo. No contínuo desenrolar dos dias, esse é um chamado para que cada crente avalie sua própria caminhada espiritual, assegurando-se de que está enraizado na essência genuína do Evangelho, evitando as armadilhas de adulações vazias e promessas ilusórias. A importância da verdade como defesa contra enganos na perspectiva bíblica é um tema que remonta aos tempos antigos, e a segunda carta de Pedro oferece uma exortação clara sobre isso. No capítulo 2, encontramos uma advertência sobre os falsos mestres e suas doutrinas perversas, que, como nuvens sem água, prometem o que nunca entregam, segundo Pedro 2,17.
Pedro destaca a urgência de nos ancorarmos na verdade bíblica, pois os ventos de falsas doutrinas são intensos e podem facilmente nos desviar do caminho correto. A partir desse fundamento de verdades eternas e imutáveis, a Escritura ilumina nosso entendimento e protege nossos corações contra as armadilhas do engano. A narrativa de Pedro nos conduz a refletir sobre o cenário atual, onde a informação é acessada de maneira nunca vista antes. Em meio a tantas vozes clamando por atenção, distinguir a verdade do engano pode ser um desafio. Quando nos deparamos com ensinamentos que soam agradáveis, mas carecem de substância bíblica, a adesão aos princípios sólidos das Escrituras se torna essencial. O conhecimento das Escrituras não é apenas uma prática espiritual, mas um escudo que protege nossa fé, forjando-nos com o discernimento necessário para navegar em meio aos muitos discursos que permeiam nossa cultura. A Bíblia exorta seus leitores a buscarem a verdade com fervor e propósito. Um exemplo disso é encontrado na celebração dos crentes bereanos, mencionados nos Atos dos Apóstolos, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Atos 17:11. Este compromisso diário com a verdade bíblica deve inspirar todos nós a cultivar um relacionamento íntimo e questionador com a palavra de Deus, construindo uma base que não apenas nos fortalece em tempos de dúvida, mas também nos capacita a responder com sabedoria aos desafios da fé. A verdade bíblica serve também para nutrir e edificar a nossa comunidade de fé. Quando estamos imersos nas Escrituras, tornamo-nos melhores equipados para apoiar aqueles que estão ao nosso redor, compartilhando palavras de encorajamento e correção amparadas na palavra de Deus. Este compromisso com a verdade é fundamental para o bem-estar espiritual da comunidade cristã, pois a confusão espiritual não apenas afeta o indivíduo, mas reverbera por toda a coletividade, minando a confiança na autenticidade do Evangelho. Esta jornada de enraizar-se na verdade não é solitária. É um chamado comunitário para buscar, ensinar e viver de acordo com a sabedoria que emana das Escrituras. Ao nos unirmos nessa busca pela verdade bíblica, forjamos uma defesa coletiva contra as ondas de engano que ameaçam desestabilizar nossa fé. Permanecer na verdade é um ato contínuo de amor a Deus e ao próximo. Um compromisso que nos alinha a cada passo aos planos e propósitos divinos para nossas vidas e para o mundo ao nosso redor. Nos últimos tempos, a fé em meio às adversidades tem se tornado um tema cada vez mais relevante, especialmente à luz das advertências de Pedro em sua segunda carta. Nesta epístola, Pedro destaca a importância de permanecer firme diante dos falsos mestres que surgem para desviar os seguidores de Cristo. Quando enfrentamos os desafios dos últimos dias, conforme descrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a habilidade de reconhecer e resistir às doutrinas enganosas torna-se vital para a proteção espiritual. A base sólida da fé, portanto, não apenas nos sustenta, mas também nos equipa para discernir a verdade das mentiras que ameaçam nossa jornada espiritual. Fortalecer a fé exige um comprometimento contínuo e intencional com a palavra de Deus. Em tempos de incerteza, podemos nos sentir inclinados a buscar respostas rápidas e soluções fáceis. No entanto, a chave está em voltar às Escrituras, em que encontramos a solidez e a constância necessárias para enfrentar as tempestades da vida. A meditação e o estudo constante dessas palavras não apenas nos acalmam, mas nos armam com discernimento e sabedoria. Ao fazermos isso, criamos uma âncora inabalável que nos mantém firmemente enraizados nas promessas divinas, mesmo quando os ventos das novas ideologias sopram com força. A comunhão com outros crentes é outra estratégia eficaz para fortalecer nossa fé contra as adversidades.
Em comunhão, encontramos apoio emocional e espiritual, além de sermos constantemente lembrados de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Ao compartilhar experiências e orações, criamos uma rede de proteção mútua que mobiliza nossas forças coletivas para enfrentar as dificuldades que surgem. Isso também nos incentiva a manter uma perspectiva baseada na verdade bíblica, ao invés de nos deixar ser seduzidos pelas vozes enganosas que prometem facilidades temporárias. Simultaneamente, um fator crucial para a fortificação da fé é o desenvolvimento de uma mentalidade resiliente. Isso inclui a prática de enxergar os desafios como oportunidades para crescimento espiritual. Em vez de nos inclinarmos para o desânimo em face das dificuldades, o chamado é para incorporar uma postura de perseverança, reconhecendo cada obstáculo como uma chance de fortalecer nossa confiança em Deus. Essa resiliência nos permite ver além do aqui e agora e nos mantém focados na eternidade, onde nossa verdadeira recompensa nos aguarda. Por fim, a oração desempenha um papel essencial nesse fortalecimento. Ela é a ligação direta com o Criador, uma linha de comunicação que nos concede paz e clareza. Por meio da oração sincera, podemos buscar orientação, expressar nossas dúvidas, medos e encontrar confiança renovada para enfrentar as provas diárias. Este diálogo constante com Deus não só reforça nossa fé, mas também nos transforma, moldando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Portanto, é através de uma vida de oração que cultivamos um espírito inabalável, preparado para resistir a quaisquer tempestades que o futuro possa nos apresentar. Na segunda carta de Pedro, encontramos um alerta vigoroso contra a presença insidiosa de falsos mestres. Logo no início da carta, o apóstolo não hesita em alertar seus leitores sobre essas figuras enganadoras que representam uma ameaça significativa à fé cristã. Ele descreve esses mestres como pessoas que introduzem heresias destrutivas, negando o próprio Senhor que os resgatou. 2 Pedro 2:1. Esse comportamento não apenas distorce a verdadeira mensagem do Evangelho, mas também engana crentes desavisados que podem se afastar do caminho da verdade. É uma advertência que ecoa com urgência e que continua a ser relevante nos dias de hoje. Pedro não para apenas na advertência. Ele revela características desses falsos mestres, permitindo que os verdadeiros seguidores de Cristo possam reconhecê-los. Eles são descritos como indivíduos que operam motivados por ganância, buscando explorar os crentes com palavras vazias. 2 Pedro 2:3. Essas pessoas muitas vezes têm um carisma sedutor, envolvem-se em discursos cativantes e usam sua influência para ganhos pessoais. Eles manipulam a fé e os sentimentos dos outros, muitas vezes parecendo comprometidos com o bem-estar dos fiéis, mas, na realidade, trabalham apenas para o seu próprio benefício. Além disso, Pedro menciona como esses falsos mestres são hábeis em mascarar suas intenções, escondendo-se entre os crentes, como lobos em pele de cordeiro. Eles desprezam as autoridades e caminham segundo seus próprios desejos, promovendo a libertinagem em vez da liberdade verdadeira em Cristo. Isso não apenas mina a autoridade das Escrituras, mas também enfraquece a estrutura moral que deveria guiar a comunidade cristã. A habilidade desses mestres de desviar os incautos é uma realidade perturbadora, que Pedro destaca com clareza para que estejamos sempre vigilantes. Pedro também menciona como o destino desses mestres é selado pela sua própria corrupção e rejeição da verdade. Apesar de sua aparente prosperidade momentânea, o apóstolo assegura que sua condenação já está decretada. Isso é um lembrete poderoso de que, embora possam enganar e prosperar temporariamente, não escapam do julgamento justo de Deus.
Essas palavras ecoam como um conforto para os fiéis, certificando que a justiça divina prevalecerá, mesmo quando parece tardar. Ao refletir sobre esses exemplos apresentados por Pedro, somos desafiados a permanecer firmes na fé e atentos ao contexto de nossa comunidade de fé. Há um clamor para que busquemos a sabedoria e discernimento espirituais, para não sermos levados por ventos de doutrina que possam nos afastar da verdade. Na esteira da advertência de Pedro, somos incentivados a crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, fortalecidos na esperança viva que nos foi dada. Nos tempos de Pedro, como hoje, o cerne da proteção espiritual contra falsos mestres pode ser encontrado no conhecimento profundo e genuíno das Escrituras. A segunda carta de Pedro, um dos textos mais impactantes do Novo Testamento, adverte sobre esses enganos através de uma simples, mas poderosa noção. O entendimento das Escrituras é a nossa maior defesa. Pedro escreve, na segunda carta, capítulo 2, alertando os crentes a estarem atentos às suas palavras, mantendo-se firmes nos ensinamentos que receberam desde o início de sua fé. Esta advertência histórica continua pertinente, lembrando-nos que conhecer as Escrituras não é apenas um exercício intelectual, mas um alicerce vital para discernir a verdade do erro. Com um olhar atento, podemos perceber que a familiarização com os textos bíblicos transcende o simples ato de ler ou memorizar. Trata-se de internalizar a palavra de Deus, permitindo que ela guie nosso entendimento e comportamento. No atual cenário de informações abundantes e muitas vezes conflitantes, aqueles que se dedicam a estudar a Bíblia descobrem um escudo eficaz contra as influências enganosas. Este conhecimento sólido transforma-se em uma lente que permite distinguir a verdadeira mensagem cristã daquelas que deturpam a fé com ensinamentos superficiais ou distorcidos. No entanto, o desafio não é apenas adquirir conhecimento, mas também aplicá-lo. A vivência dos princípios bíblicos fortalece a capacidade de detectar falsidades espirituais, refletindo em nossas escolhas diárias. É como um oleiro que, com repetição e cuidado, molda sua arte até atingir a perfeição. Aqueles que praticam conscientemente o que aprendem nas Escrituras desenvolvem um discernimento aguçado, capaz de reconhecer sutis desvios da verdade que possam se infiltrar sorrateiramente. Além disso, o conhecimento bíblico proporciona uma conexão mais profunda com Deus. Ao mergulhar nas Escrituras, encontramos não apenas regras divinas, mas o próprio caráter de Deus, revelado ao longo de séculos de inspiração divina. É aí que reside a verdadeira essência da proteção espiritual, um relacionamento cada vez mais íntimo com o Criador. Este vínculo gera uma confiança inabalável, sustentando-nos frente a desafios e oferecendo clareza em meio à confusão. Para aqueles que buscam proteger sua fé nos dias atuais, a mensagem de Pedro é tanto um compromisso quanto uma promessa. Ele nos convida a investir tempo e dedicação no aprendizado das Escrituras, garantindo que nossa espiritualidade seja robusta o suficiente para suportar o teste dos falsos ensinamentos. Este chamado ainda reverbera, oferecendo uma perspectiva transformadora sobre como enfrentar as incertezas dos últimos dias, equipando-nos com discernimento e coragem para manter nossa fé intacta. A carta de 2 Pedro é um chamado urgente à vigilância espiritual, especialmente no que diz respeito à influência de falsos mestres. Logo no início de seu escrito, Pedro oferece uma visão clara sobre a necessidade de os crentes estarem firmemente ancorados em sua fé. Ele encoraja os leitores a buscarem conhecimento e discernimento através das Escrituras, sugerindo que isso serve como uma armadura contra enganos.
Ele menciona que aqueles que se dedicam a um crescimento constante na fé não tropeçarão facilmente. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esse crescimento requer tanto esforço individual quanto comunitário, destacando a importância de se cercar de outros fiéis que compartilhem do mesmo compromisso com a verdade. Adicionalmente, Pedro exorta seus leitores a cultivarem virtudes cristãs que são essenciais para uma vida piedosa. A lista inclui fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Cada uma dessas qualidades, que juntas formam uma base sólida para a vida cristã, é apresentada como um antídoto aos ensinos corruptos e promessas vazias dos falsos mestres. Pedro adverte que essas virtudes não surgem automaticamente, requerem prática consciente e persistência. Desta forma, os crentes podem evitar a estagnação espiritual, que muitas vezes pode ser o terreno fértil para o surgimento de doutrinas enganosas. Pedro também lembra aos crentes sobre a importância da memória ativa dos ensinamentos de Cristo. Ele enfatiza que a repetição e meditação sobre as Escrituras são ferramentas fundamentais para a retenção de princípios espirituais saudáveis. Ele descreve seu papel como um despertador, alguém que está lá para garantir que as preciosas verdades do Evangelho não caiam no esquecimento. Esta disciplina de relembrar continuamente funciona como um radar espiritual, ajustando a sensibilidade dos crentes para identificar erros e desviar-se de caminhos traiçoeiros. No contexto de uma sociedade pluralista e às vezes hostil à mensagem cristã, Pedro oferece um modelo de resistência pacífica e sábia. Ele instrui os crentes a serem exemplares em sua conduta, vivendo de maneira que outros possam ver a sabedoria e a beleza da fé por meio de suas ações. As boas obras são vistas não apenas como reflexo de uma crença autêntica, mas como um meio eficaz de desarmar a oposição e abrir corações à verdade, mesmo entre aqueles que possam inicialmente ser contrários à mensagem do Evangelho. Finalmente, o apóstolo Pedro ressalta o valor da esperança em tempos desafiadores. Diante da iminência do retorno de Cristo, ele encoraja os crentes a manterem seus olhos no prêmio eterno, reforçando que as provações presentes são temporárias à luz da glória futura. Esta esperança atua como âncora, garantindo estabilidade, mesmo quando os ventos das doutrinas confusas sopram vigorosamente. Com isso, Pedro oferece uma orientação que permanece relevante, garantindo que os seguidores de Cristo, de sua época até hoje, estejam equipados para discernir a verdade e resistir às seduções do erro. A apostasia, um dos grandes perigos que rondam a fé em tempos de provação, é enfatizada na segunda epístola de Pedro. O apóstolo escreve sobre esses desafios, advertindo os fiéis a estarem atentos, pois falsos mestres surgirão entre eles, ensinando heresias destrutivas. Pedro adverte, dizendo que muitos seguirão seus caminhos de perdição. Nesse contexto, é vital compreender como esses desvios se infiltram e a influência nefasta que exercem sobre a comunidade de crentes. Para ilustrar esse perigo, recordemos que a apostasia não ocorre de forma abrupta, mas inicia-se com pequenos desvios da verdade, uma concessão que parece inofensiva aqui, uma diluição da doutrina acolá, até que a fé pura e genuína é completamente distorcida. Um exemplo clássico de como prevenir a apostasia é manter um firme alicerce na palavra de Deus. O conhecimento bíblico profundo, aliado à prática constante das Escrituras, fortalece a fé individual e comunitária. Imagine a fé como uma planta. Quando não regada com o ensino correto, ela murcha e fraqueja, tornando-se suscetível a influências prejudiciais. É essencial buscar um entendimento relacional com Deus,
onde as Escrituras não são apenas lidas, mas vivenciadas diariamente. A capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso é fortalecida quando se conhece intimamente o caráter divino através de seu livro. A oração desempenha um papel crucial na proteção contra a apostasia. Esta prática conecta cada crente diretamente a Deus, funcionando como um canal de comunicação constante com o Criador, onde buscamos sabedoria e proteção. Pense na oração como uma âncora em meio a tempestades de dúvidas e incertezas, permitindo que as raízes da fé se aprofundem ainda mais no solo fértil da esperança. Um coração em oração é menos suscetível à sedução de doutrinas falsas e mais resiliente às tempestades que podem surgir. Além disso, a comunidade de fé tem um papel vital na prevenção da apostasia. Envolvendo-se na vida comunitária, cultivamos um ambiente de apoio e encorajamento mútuo. As experiências, conselhos e orações de irmãos na fé podem fortalecer e trazer uma perspectiva renovada, protegendo uns aos outros dos lobos em pele de cordeiro que podem surgir. Imaginemos a congregação como um rebanho unido, onde a proteção coletiva garante que nenhum membro se perca ou se desgarre dos valores ensinados por Cristo. Estar alerta e sempre em guarda é uma postura sábia contra os falsos mestres. Isso demanda uma vigilância constante sobre os ensinamentos que recebemos e adotamos em nossas vidas. Pergunte-se: o que eu estou aprendendo está em harmonia com o ensinamento de Cristo? Esse exame diligente das Escrituras e da tradição é a defesa definitiva contra a apostasia. Cada crente é chamado a ser uma sentinela, olhando para o horizonte da fé e zelando pela pureza do Evangelho que nos foi confiado, mantendo viva a chama da verdade em meio às trevas dos últimos dias. A promessa de Deus de novos céus e nova terra é um tema central na segunda carta de Pedro, especialmente em seu 3º capítulo. Ao abordar essa promessa, Pedro nos lembra da fidelidade eterna de Deus e da esperança que os cristãos devem ter para o futuro. Ele escreve sobre um tempo em que o mundo, abalado pela transgressão do pecado, será renovado completamente. Esta visão se alinha com as profecias de Isaías, onde se menciona que Deus criará novos céus e nova terra. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Para os primeiros cristãos, essa esperança era uma âncora poderosa, especialmente em tempos de perseguição e incerteza. Explorar a ideia de novos céus e nova terra é, em essência, refletir sobre a transformação completa e radical que o reino de Deus trará. Essa promessa é marcada por um futuro onde justiça e paz prevalecerão, livrando a criação das dores e do sofrimento atuais. Imagine um mundo onde conflitos foram erradicados e a comunhão entre Deus e a humanidade é plena e constante. Pedro descreve esse cenário como o destino final da fé cristã, uma renovação que vai além do simplesmente espiritual, abrangendo toda a criação. Aprofundando-se na mensagem de Pedro, é importante notar como ele enfatiza a paciência de Deus como uma oportunidade para a humanidade se arrepender. Ele adverte sobre o escárnio daqueles que duvidam do cumprimento das promessas divinas, mas reafirma a demora aparente como uma manifestação da misericórdia divina, dando tempo para o arrependimento. Esta necessidade se torna ainda mais urgente quando olhamos para o cenário global, em que muitos se afastam da verdade, criando e seguindo falsos ensinamentos. A reflexão sobre novos céus e nova terra nos convida a viver com um olhar para o amanhã, cultivando a esperança ativa. Isso significa abraçar as responsabilidades do presente com o coração fixo na promessa futura. Os primeiros cristãos praticavam um estilo de vida que já refletia a transformação que eles aguardavam. E para nós, isso pode significar ser agentes de paz e justiça em nossas próprias comunidades.
Ver o mundo como Deus vê, através da lente da promessa de renovação, nos ajuda a desafiar a desesperança e a inércia. O que torna essa promessa especialmente relevante hoje é a sua capacidade de nos inspirar a investir no que pode parecer invisível agora, a verdade e a justiça de Deus. Refletir sobre o cumprimento dessa promessa nos últimos dias nos impulsiona a reavaliar nosso próprio caminho e a influência que podemos ter onde estamos. No cerne dessa esperança está a certeza de que, com Deus, cada promessa feita será cumprida, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece falhar. Na segunda epístola de Pedro, encontramos uma mensagem crucial sobre os desafios que a fé enfrenta nos últimos dias, especialmente com a presença de falsos mestres. Dentro desse contexto, a paciência e a esperança não são meramente aconselháveis, mas essenciais. Pedro destaca que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, segundo Pedro 3:9. Este versículo nos convida a olhar além do imediatismo e a confiar no tempo divino, reconhecendo que a aparente demora é, na verdade, uma expressão da misericórdia de Deus, que deseja que todos cheguem ao arrependimento. Assim, mesmo que as tribulações aumentem, a paciência torna-se uma âncora firme que nos permite permanecer inabaláveis. Quando enfrentamos adversidades, muitas vezes a primeira reação é duvidar ou desesperar-se. Porém, a verdadeira esperança não se baseia em circunstâncias externas, mas sim na certeza do plano soberano de Deus. A esperança biblicamente fundamentada nos ensina a olhar além das dificuldades presentes, vislumbrando a promessa do eterno, onde Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Com este olhar eterno, somos encorajados a suportar o sofrimento atual com gratidão e resistência, compreendendo que cada prova tem potencial de nos refinar e fortalecer. A paciência muitas vezes é vista como passividade. No entanto, no contexto bíblico, ela é ativa e persistente. Ser paciente é continuar firme, mesmo quando os dias são difíceis e as respostas divinas parecem distantes. Paulo escreve sobre o exemplo de Cristo, que suportou a cruz com paciência pela alegria que lhe estava proposta. Esse modelo nos inspira a abraçar a paciência como uma expressão de fé viva, que não apenas aguarda, mas avança, confiando na fidelidade de quem prometeu e é fiel. Por outro lado, a esperança age como um antídoto contra o desespero, um lembrete constante de que o melhor ainda está por vir. Ela não nega a realidade das dores e desafios, mas ilumina o caminho, apontando para um futuro garantido por Deus. Conforme aguardamos as promessas divinas, é fundamental nutrirmos essa esperança ativa, alicerçada na palavra, que nos sustenta nos momentos em que parece que o mundo ruge contra nós. Ela nos fortalece para enfrentar o presente com o olhar fixo no que é eterno e incorruptível. O papel vital da paciência e da esperança ecoa poderosamente na vida comunitária e individual dos cristãos. Nesses últimos dias, conforme descreve Pedro, onde a fé está constantemente sendo testada, esses dois elementos se tornam ferramentas indispensáveis para não apenas sobrevivermos, mas triunfarmos na jornada espiritual. Ao refletirmos sobre essas virtudes, somos convidados a compartilhar essa esperança com outros, criando uma corrente de encorajamento mútua que transborda e transforma vidas até o grande dia da revelação de Cristo. A epístola de 2 Pedro serve como uma chamada vigorosa para que os seguidores de Cristo continuem perseverando e crescendo espiritualmente, especialmente frente aos desafios impostos pelos falsos mestres. Desde o início, Pedro enfatiza a importância de fortalecer a fé e o conhecimento, destacando que esses são os alicerces para se proteger das heresias que poderiam desviar os fiéis do caminho correto.
Esta advertência vigorosa nos lembra que o crescimento espiritual não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente e contínua para aqueles que desejam manter sua fé intacta nos últimos dias. Este crescimento exige esforço deliberado e constante, semelhante ao trabalho de um agricultor que dia após dia cultiva sua terra em busca de uma colheita abundante. O apóstolo exorta os cristãos a não serem complacentes ou acomodados, mas a buscarem ativamente virtudes como bondade, domínio próprio e amor fraternal. Cada uma dessas qualidades, segundo Pedro, não só fortalece a fé, mas também age como um escudo contra os enganos, dificultando que mente e coração sejam contaminados por doutrinas equivocadas. Além disso, essa contínua busca pelo crescimento espiritual conduz a uma visão mais clara e uma percepção mais aguçada da verdade. Pedro enfatiza que ao crescer nessas virtudes, o cristão torna-se mais capaz de discernir entre o certo e o errado, resistindo às seduções dos falsos mestres. É como se adquirir essas qualidades fosse colocar lentes corretivas que ajustam e clareiam nossa visão espiritual, permitindo-nos enxergar através de enganos e ilusões. Pedro também nos lembra da importância do crescimento em comunidade. A jornada de aprimoramento espiritual não precisa e não deve ser uma caminhada solitária. A comunhão com outros fiéis proporciona apoio mútuo e encorajamento necessário, especialmente quando enfrentamos desafios de fé. Compartilhar experiências, sabedoria e testemunhos fortalece não só o indivíduo, mas a toda a comunidade de crentes, criando um ambiente onde o crescimento se torna uma experiência coletiva. Essa exortação ao crescimento espiritual contínuo deixa claro que a vida cristã é um chamado para a ação deliberada. Não se trata apenas de evitar falsos ensinamentos, mas de engajar-se ativamente na busca de uma relação mais profunda com Deus. Cada passo no crescimento pessoal enraiza ainda mais a fé, facilitando enfrentar os desafios com confiança e coragem. Nesse processo, todos podem se transformar em exemplos vivos da transformação que Pedro defendia, contribuindo não só para sua própria edificação, mas também para a construção de uma comunidade de fé mais forte e resiliente. Vivemos em tempos que exigem uma vigilância constante e um discernimento aguçado, qualidades valiosas e necessárias na vida cristã, como advertido pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta. Ele nos alerta quanto à presença de falsos mestres que surgirão nos últimos dias e a importância de estar firmemente ancorados no conhecimento da verdade, segundo Pedro 2, 1, 3. Ser vigilante significa estar sempre atento, analisando cuidadosamente as doutrinas e ensinamentos que ouvimos. Nessa jornada, nossa mente deve ser como um filtro, analisando e separando o divino do enganoso, para que nossa fé não seja abalada por doutrinas enganosas. Além de permanecer alerta, é essencial cultivar o discernimento, uma habilidade que vai além do simples conhecimento das Escrituras. O discernimento nos capacita a perceber as nuances e discernir entre o certo e o errado no emaranhado de informações que nos cerca diariamente. Muitas vezes, os falsos ensinamentos vêm revestidos de verdade, mas falta-lhes a essência genuína dos ensinamentos de Jesus. O discernimento, fortalecido pela oração e meditação nas Escrituras, funciona como um radar espiritual, ajudando-nos a identificar sutilezas e manipulações. A prática da vigilância e do discernimento também nos protege contra as seduções do mundo, oferecendo-nos uma bússola ética que orienta nossas ações e pensamentos. Em meio a promessas sedutoras e caminhos que parecem mais fáceis, é essencial erguer a guarda e lembrar dos princípios da fé cristã. Ser vigilante não é apenas uma atividade passiva de observar, mas um estado proativo de estar preparado para qualquer desvio da verdade.
Assim, nos tornamos capazes de testar os espíritos e reconhecer as vozes que verdadeiramente vêm de Deus. Estar preparado é também estar fortalecido espiritualmente. Fortaleça suas raízes na palavra de Deus, desenvolvendo um relacionamento diário e profundo com Ele. A intimidade com o Pai nos confere clareza de visão e fortaleza em tempos de provação. Parte importante dessa força vem da comunidade de fé. Compartilhamento e comunhão com outros crentes nos ajudam a construir uma rede de apoio e responsabilidade mútua, essencial para manter nossa vigilância e discernimento sempre renovados. Por fim, lembremos-nos de que a vigilância e o discernimento são um reflexo do nosso compromisso de viver uma vida moldada pelo Evangelho. Estes valores nos direcionam enquanto navegamos em um mundo repleto de incertezas, apontando-nos para a esperança e a verdade que encontramos em Cristo. Nossa jornada não é feita em solidão, mas sim com Deus ao nosso lado, guiando nossos passos e garantindo que não sejamos enganados pelos caminhos obscuros, mas que continuemos firmes na luz da verdade. A segunda carta de Pedro é um legado de sabedoria e alerta que ecoa através dos séculos, ressoando com a mesma força em nossos tempos. Em sua mensagem, Pedro nos leva a navegar pelas águas traiçoeiras dos últimos dias, mostrando como as falsas doutrinas podem ameaçar a integridade da nossa fé. Ele recorda eventos passados, como o dilúvio nos dias de Noé ou a destruição de Sodoma e Gomorra. Situações nas quais Deus não hesitou em julgar a impiedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 6. Essas referências não são apenas meras recordações de julgamentos passados, mas espelhos que refletem a necessidade de permanecermos vigilantes, com discernimento afiado, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas enganosas. Ao observarmos a postura de Pedro, percebemos um apóstolo profundamente preocupado com o bem-estar espiritual de seus leitores. Ele nos convoca ao crescimento no conhecimento de Cristo como uma defesa poderosa contra a corrupção do mundo. Nas entrelinhas de suas palavras encontra-se uma clareza. A integridade espiritual é uma luta contínua. Ele nos desafia a sermos diligentes, firmes nas promessas e atentos quanto à autoridade das Escrituras. Essa mensagem atemporal se torna especialmente relevante numa era em que a informação viaja na velocidade da luz e as interpretações distorcidas podem ganhar popularidade em segundos. À medida que o tempo passa, a eficácia do aviso de Pedro se intensifica. A cada geração, novos desafios surgem, mas a carta nos fornece uma âncora firme. A atemporalidade de suas advertências é um chamado constante à ação, encorajando-nos a fortalecer nossa fé e ajustar nosso foco na imutável palavra de Deus. Essa relevância permanente sugere que, embora a sociedade avance e mude, o coração humano e suas tentações básicas permanecem semelhantes, destacando a necessidade de uma fé robusta e enraizada. Pedro também nos lembra da essência das promessas divinas como um antídoto contra o desânimo e a dúvida. Ele vê a paciência de Deus não como negligência, mas como oportunidade para arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A urgência de sua mensagem repousa na confiança na bondade e na justiça divinas, instigando-nos a refletir sobre o valor de cada momento ao buscarmos viver de maneira que honre essas promessas, persistindo em uma esperança ativa enquanto aguardamos o cumprimento dos planos de Deus. Finalmente, a durabilidade do conselho de Pedro se manifesta em sua clara visão do futuro, convidando-nos a manter uma perspectiva eterna. Ele nos desperta para a realidade de que o que realmente importa é o relacionamento com o Criador, sustentando-nos diante das provações e dos enganos do mundo.
Assim, enquanto avançamos em nossas vidas diárias, a chamada à maturidade espiritual e à prontidão é uma constante, sem um fim definitivo, mas sempre nos guiando para um refinamento contínuo e uma renovação incessante da fé. Ao ler a segunda carta de Pedro, encontramos uma mensagem repleta de sabedoria e alerta, especialmente relevante para os nossos dias. Pedro adverte sobre a presença de falsos mestres que, com suas doutrinas enganosas, desviam os fiéis da verdade. Em nossos tempos, essa advertência se traduz na necessidade de discernirmos cuidadosamente as informações e os ensinamentos que recebemos, tanto de líderes religiosos quanto de influenciadores em plataformas digitais. Manter um compromisso com o estudo pessoal das Escrituras é essencial para construir uma fé que resiste à confusão e ao engano. Além disso, Pedro nos encoraja a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa jornada de aprofundamento espiritual exige esforço e intencionalidade. Nos dias modernos, isso poderia significar o compromisso em participar de grupos de estudo bíblico ou a procura contínua por literatura solidamente fundamentada que enriqueça a nossa compreensão da fé cristã. Incentivamos um diálogo aberto e honesto dentro das comunidades religiosas, onde perguntas são bem-vindas e o crescimento é mútuo. Outro ponto crucial abordado por Pedro é a importância da moralidade e da ética na vida do cristão. Nos dias atuais, somos diariamente confrontados por um mundo que muitas vezes vê como obsoletos os valores cristãos de honestidade, integridade e amor ao próximo. Aplicar esses princípios em nossas relações pessoais e profissionais não só fortalece o tecido de nossas comunidades, mas também nos alinha com os ensinamentos de Cristo. É um desafio contínuo que exige coragem e resiliência, mas é também uma forma poderosa de testemunhar nossa fé. Pedro também fala sobre a impaciência e dúvidas que podem surgir enquanto aguardamos o cumprimento das promessas divinas, como a segunda vinda de Cristo. No mundo acelerado de hoje, onde o imediatismo é uma expectativa, é vital cultivarmos a paciência e a esperança ativa. Isso significa confiar no tempo de Deus, enquanto trabalhamos para sermos vasos de sua paz e justiça neste mundo. Podemos encontrar consolo ao lembrar que a fidelidade de Deus nunca falha e suas promessas são seguras. Enquanto navegamos pelas águas, muitas vezes turbulentas deste século, a mensagem de Pedro serve como um farol de orientação e esperança. Aplicar suas exortações práticas ao cotidiano faz toda a diferença em nossa caminhada espiritual. É um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de incerteza, temos um guia confiável em Cristo e na comunhão com outros crentes. Que possamos continuar essa jornada com renovado vigor e determinação. Neste vídeo, exploramos como a advertência de 2 Pedro é essencial para mantermos nossa fé protegida contra falsos mestres, especialmente nos tempos desafiadores que vivemos. A mensagem central que devemos internalizar é que discernir a verdade e aprofundar nosso entendimento bíblico são passos vitais para fortalecer nossa resistência espiritual. Reflita sobre o quanto isso é relevante para a sua vida hoje e considere como pode aplicar estes ensinamentos diariamente. Se este conteúdo ressoou em seu coração, inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos estudos, curta o vídeo e compartilhe suas percepções nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões e sugestões de temas futuros. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e até a próxima.